Olá a todos. Vamos aprender um pouco sobre direito empresarial, em especial no contexto das empresas de ar-condicionado, refrigeração e ventilação, né? A gente tem como objetivo aqui diferenciar os modelos, tipos empresariais. O que é isso, né? Quando que a empresa é sociedade anônima, quando que ela é limitada, quando que eu posso ser MEI, né? Até que contexto econômico eu posso ser um microempreendedor individual. E mais no final da aula nós vamos ver portes de empresa, né? Que é diferente de tipo empresarial. Porte de empresa está relacionado ao tamanho que ela tem, do ponto de vista econômico. Então, é uma empresa de pequeno porte, é médio porte, é uma grande empresa. Além disso, nós vamos buscar entender o funcionamento do registro na junta comercial, quais são as vantagens e os riscos de cada um dos tipos, né, empresariais. Vamos buscar relacionar o direito com empresas de instalação e manutenção de ar-condicionado e desenvolver uma análise sobre o melhor enquadramento especial para pequenos negócios do setor de HVAC-R. Fundamentos do direito empresarial. O que é o direito empresarial? É o ramo do direito que organiza e regula a vida das empresas e das atividades econômicas de modo geral na sociedade. Então, o direito empresarial estabelece regras para a criação, funcionamento e encerramento de negócios, envolvendo desde pequenos empreendedores até grandes negócios, né? O direito empresarial abrange contratos firmados entre empresas e clientes, a formação de sociedades empresariais, emissão de título de crédito, nota promissória, cheque. Trata também da responsabilidade dos empresários perante os funcionários, os consumidores e o mercado de modo geral, além de tratar do processo de recuperação judicial e falência, quando é o caso. Abrindo um parênteses aqui, esse ano, entre o ano passado e esse ano, nós tivemos mais de 200 pedidos de recuperação judicial no Brasil. A gente está num momento econômico um pouco desfavorável, com uma escalada de pedidos de recuperação judicial, inclusive de grandes empresas conhecidas nossas, né? O Pão de Açúcar é um exemplo mais recente, além de pedidos de falência, tá? Na prática, o direito empresarial funciona como um conjunto de normas que busca garantir a segurança, a organização e o equilíbrio nas relações comerciais. Tá? Vale dizer que antes do Código Civil de 2012, que é o que está em vigor, a gente tinha um Código Comercial, né? E com o novo Código Civil, que não é tão novo, né, mas é o vigente, o direito comercial passou a ser tratado como direito empresarial e ele está disciplinado no Código Civil também. Então, a gente não tem mais um Código Comercial, inclusive as atividades de comércio, né, que levavam a essa identificação de comerciante, passaram a ser tratadas como atividades empresariais. Então, embora não seja errado usar o termo comerciante, hoje, do ponto de vista técnico-jurídico, o termo mais adequado é empresário, que engloba as atividades de comércio. A sociedade limitada LTDA já pode ter 2 sócios ou mais, né? Também a responsabilidade patrimonial está limitada ao capital social da empresa. Então, nesse modelo empresarial, eventuais dívidas, responsabilidades que alcançarem a empresa não alcançam o patrimônio pessoal dos sócios. É indicado para empresas com sócios. A vantagem é a divisão de funções e um crescimento estruturado. Como desvantagem, a gente tem possíveis conflitos societários. E, por fim, a sociedade anônima, que também pode-se ter 2 ou mais sócios, além dos acionistas, né? Quando se quer abrir o capital da empresa, se cria uma sociedade anônima. Aqui a gente visualiza grandes empresas, né? Que têm ações disponíveis na Bolsa de Valores. A responsabilidade patrimonial dos sócios também está limitada às ações, é indicado para grandes empresas, indústrias,
Uma das vantagens é a captação de investimentos e expansão mais facilitado, e uma desvantagem é a alta burocracia e custos elevados. Então, nesse modelo societário, é esperado que se tenha ajuda, né, de outros profissionais, do contador. A gente sempre pode contar com a ajuda do contador. Mas no MEI, por exemplo, é muito mais simples para o empresário, né, aquele que abriu o CNPJ, conseguir organizar sozinho a emissão de recibo, pagamento de tributos. Vamos falar agora do microempreendedor individual de forma mais aprofundada, né? Para quem é indicado o MEI? Para quem está começando sozinho, possui ainda um volume pequeno de serviços. Atualmente, o faturamento, como eu disse anteriormente, é de aproximadamente R$ 81.000 por ano, o que representa cerca de R$ 6.750 por mês. Se ultrapassar esse valor, vai se exigir mudança no enquadramento empresarial. Esse modelo tem baixa burocracia, o pagamento de tributos é mais simplificado e permite ao MEI contratar um funcionário apenas. Tá? No setor de HVAC, é esperado que o MEI possa atender profissionais que trabalham com instalação de split, limpeza de equipamentos, manutenção residencial e outros pequenos atendimentos. As limitações mais importantes diz respeito ao faturamento de R$ 81.000 por ano, dificuldades para firmar contratos maiores. Se a empresa começar a crescer, vai precisar mudar o enquadramento, tá? Algumas atividades técnicas podem não se enquadrar no MEI, e aí precisa verificar essas peculiaridades que, para fins da nossa aula aqui, não é relevante a gente aprofundar. Pontos positivos: baixíssima burocracia, imposto simplificado, tem um valor fixo mensal em torno de R$ 84, né, que é recolhido pelo Simples Nacional. Já se emite nota fiscal com o CNPJ certinho e a abertura é gratuita. Eu posso fazer sozinho ou pagar R$ 150 aí, ou um pouco mais se eu precisar que alguém faça isso para mim. E a sociedade limitada unipessoal, né, indicada para profissionais que querem crescer com mais segurança jurídica. Nessa daqui, pelo que a gente viu no slide anterior, naquele quadro comparativo, uma das principais vantagens é que a responsabilidade da empresa não alcança o CPF do sócio, tá? Ela é limitada ao capital social. Então, o enquadramento, qual que pode ser o enquadramento? Aqui pode ser o Simples Nacional, né? Quando o faturamento da empresa não ultrapassa os R$ 4.800.000 por ano. A gente pode enquadrar no lucro presumido ou no lucro real. O que é o lucro presumido? Né? A gente vai ver um pouco mais detalhadamente à frente. Mas no lucro presumido, eu não tenho limite de faturamento. No lucro real, também não tenho limite de faturamento. A diferença é que no lucro presumido, eu vou indicar uma previsão de qual vai ser o meu lucro. E no lucro real, não, eu tenho que indicar exatamente qual foi o lucro que eu tive naquele mês, naquele ano. A SLU, Sociedade Limitada Unipessoal, é muito utilizada por empresas de climatização que atendem condomínios, que executam o PMOC, né? Que possuem equipes técnicas e que trabalham com contratos corporativos. A principal vantagem é a separação do patrimônio pessoal do patrimônio empresarial, protegendo melhor o patrimônio do sócio. Comparando, então, o MEI e o SLU, né, com relação ao dono, ao sócio, tanto no MEI quanto na SLU, é apenas um, não pode ter sócio. O teto de faturamento do MEI é de R$ 81.000 por ano, no SLU pode chegar a R$ 4.800.000 no ano,
Funcionários. No MEI é possível ter apenas um funcionário. No SLU não tem limite de funcionários. A proteção patrimonial do MEI é baixa, né? Então ele pode ter problemas e ter que responder com seu patrimônio pessoal por questões relacionadas ao CNPJ. Já no SLU, isso não acontece, né? A proteção patrimonial do sócio é alta porque não alcança problemas da empresa, não alcançam patrimônio pessoal do sócio. No meio, a burocracia é muito baixa, né? Então é possível eu cuidar das formalidades, né? Dos pagamentos sozinho. Já na SLU tem uma burocracia um pouco maior. O MEI é indicado para técnico autônomo que está começando. A SLU já é indicada para uma empresa que está expandindo. A credibilidade no mercado do MEI é básica e na SLU identifica-se como uma profissionalização já maior, tá? Então, esse é um quadro comparativo mostrando as diferenças, vantagens e desvantagens do MEI e do SLU. A principal vantagem do SLU, da Sociedade Limitada Unipessoal, é a proteção do patrimônio do sócio, né? Além de não ter limite de faturamento. E o empresário individual, EI, né? É um modelo empresarial destinado à pessoa que deseja empreender sozinha, sem precisar de sócios. Mas no MEI e no SLU também pode, né? Vamos ver quais são as diferenças aqui. O EI permite que o negócio cresça além dos limites do MEI, sendo bastante utilizado por pequenos empresários que começaram atuando de forma autônoma e passaram a atender contratos maiores, né? Ou seja, principalmente quando o faturamento passa de R$ 81.000 por ano, que é um faturamento baixo, né? No setor de climatização aparece principalmente com quem trabalha com instalação de ar-condicionado, manutenção comercial, contratos com pequenos condomínios, serviços técnicos especializados. Aqui o faturamento pode chegar a 4.800.000 reais, assim como a sociedade limitada unipessoal. Ele, se tiver enquadrado no Simples Nacional, é esse faturamento que pode se alcançar. Aqui no empresário individual, a maior diferença, que é também o principal risco, né, é que, diferente do SLU, o patrimônio pessoal do sócio não é protegido, então não tem separação entre os bens da empresa e os bens pessoais do dono. Então, essa é a desvantagem, né? Não vejo um motivo, uma vantagem para se optar pelo empresário individual ao invés do SLU. O SLU é melhor porque não traz o limite de faturamento que o MEI traz, mas protege o patrimônio pessoal do sócio, do dono da empresa, tá? Aqui no slide a gente identifica que no caso de um problema, uma dívida, né? Uma indenização por dano moral que algum consumidor tenha ganhado na justiça ou algum cliente, para pagar essa dívida, pode-se penhorar o carro do dono da empresa, o imóvel, tá? A conta bancária pessoal pode ser bloqueada e os dinheiros que estiverem lá ficarem bloqueados também, além de outros bens que esse empresário possa ter, tá? Por que que ainda é usado, então, né? Se tem essas desvantagens todas. É tradição, né? Alguns contadores já estão acostumados a lidar com ela, então acabam indicando esse modelo. Tem uma simplicidade operacional e um certo desconhecimento das diferenças jurídicas entre o empresário individual e a sociedade limitada unipessoal. A sociedade limitada unipessoal, nós já vimos, né, que protege o patrimônio do dono da empresa e permite um faturamento maior. Então, é considerado um bom modelo empresarial para quem não tem sócio, né, ainda tem um faturamento que não passe de 4 milhões, que já é 4.800.000 reais, que já é um bom faturamento,
e tem o seu patrimônio pessoal protegido, o sócio, né? Na prática, no setor de ar-condicionado, refrigeração e ventilação, é muito utilizado por empresas que atendem condomínios, que executam plano de manutenção, operação e controle de sistemas de climatização. É muito usado por empresas que têm funcionários e que têm contratos corporativos. E aqui a gente tem um exemplo, ó. Um técnico especializado em manutenção predial atende hospitais, condomínios e empresas. Como possui funcionários e contratos maiores, ele escolhe abrir uma SLU para proteger o seu patrimônio pessoal, para profissionalizar o negócio e para transmitir mais credibilidade no mercado que ele atua. Aqui a gente tem um quadro comparativo entre o MEI, o empresário individual, e o SLU. Eu enxergo o SLU como que traz mais vantagens, tá? Não vejo desvantagem do SLU para o empresário individual. Já com relação ao MEI, a depender do contexto, né? Se o faturamento não ultrapassar R$ 81.000 por ano, é melhor porque é mais simples, menos burocrático. Ah, olha só a tributação aqui, é um dos itens que a gente compara, né? No caso do MEI, o valor é fixo e gira em torno de R$ 70 a R$ 90 por mês. Já no empresário individual, a tributação gira em torno de 6 a 15% do faturamento, né? Tanto no empresário individual quanto na sociedade limitada unipessoal. E quanto à sociedade limitada e a sociedade anônima. Aqui a gente tem uma imagem, né, que busca identificar as diferenças. Então, começa-se com o MEI, né? Depois ele pode migrar para o empresário individual, já está em crescimento, com faturamento maior, ou a sociedade limitada unipessoal, em que ele também cresce, mas com a proteção maior ao seu patrimônio pessoal. Já na sociedade limitada, tem-se sócios, né? Diferente das outras modalidades empresariais anteriores que estão aqui na imagem. Ó. O MEI, o empresário individual e a sociedade limitada unipessoal não tem sócios. Se tiver sócios, vai ser ou limitada ou SA. A SA a gente verifica que ela é adequada para empresas grandes, com faturamento elevado, com ações, né? Ações que podem ser disponibilizadas na Bolsa de Valores. Aqui a empresa já está grande, né? Já dividiu seu capital em ações. Sociedade limitada, vamos identificar melhor as características dela. É um dos modelos mais utilizados no Brasil, é formada por 2 ou mais sócios que se unem para abrir uma empresa dividindo investimentos, responsabilidades e lucros, tá? Características principais: a empresa aqui é dividida em cotas. Cada sócio possui uma porcentagem definida no contrato social. Então, essa sociedade não precisa ser 50%, uma divisão igual. Um dos sócios pode ter 10% só do capital social investido, enquanto o outro tem 90%, né? A responsabilidade dos sócios aqui é limitada ao valor investido, então não alcança também o patrimônio pessoal. Faturamento e regime tributário. Então, a limitada não possui limite próprio de faturamento. O limite vai depender do regime tributário escolhido. Então, se essa sociedade limitada escolher o Simples Nacional, o limite de faturamento é de R$ 4.800.000 por ano. No caso do lucro presumido, o governo assume um percentual de lucro estimado. Então, como o próprio nome sugere, não se preocupa em identificar exatamente qual foi o lucro, mas sim se presume qual foi o lucro e é a tributação cobrada em cima desse valor presumido. Já no lucro real, a empresa mostra exatamente quanto ganhou, quanto gastou, de forma que a tributação, o recolhimento fica mais exato, né? Então, quando que vai escolher um ou outro? Depende, né? Então, se ela enxerga que vai
ter uma carga tributária menor com o lucro presumido, ela vai optar o lucro presumido identificando essa realidade de tributação, tá? Geralmente é assim que se faz. Quanto custa, né, abrir uma sociedade limitada? Mais ou menos R$ 3.000 é o custo aproximado para a abertura de uma empresa. Custos com contabilidade, né, em torno de 400 a R$ 1.000 por mês de honorários contábeis. A tributação no Simples Nacional gira em torno de 6 a 15% sobre o faturamento. Isso vai depender da atividade exercida, da folha de pagamento e do faturamento anual. Essa modalidade empresarial é muito utilizada, né, no Brasil e também por empresas de instalação, manutenção de ar-condicionado que possui sócio, né, que tem um funcionamento estruturado e uma capacidade operacional maior, transmitindo uma credibilidade maior no mercado também. Vantagens e desvantagens da sociedade limitada, né? Como vantagem, a gente pode identificar que é esperado haver uma divisão maior de responsabilidades, uma divisão mais clara, né, com relação às responsabilidades de cada sócio, que vai estar relacionado à contribuição com o capital social que foi investido por ele. O crescimento é mais estruturado, há uma maior credibilidade no mercado e se protege o patrimônio pessoal dos sócios. Como desvantagem, a gente tem aqui a necessidade dos sócios estarem bem alinhados, né, no que diz respeito à tomada de decisão, à responsabilidade de cada um, para não haver divergência entre os sócios, né? Mas existe essa possibilidade de divergências e aqui já é, é apontado como uma das desvantagens, né? Que está relacionado diretamente à desvantagem seguinte que o slide destaca, a possibilidade de conflito societário. Além disso, né, como desvantagem, a gente tem uma maior burocracia e a necessidade do contrato social que vai precisar ser detalhado, definindo direitos e deveres de cada um dos sócios. Sociedade anônima é um modelo empresarial voltado para a empresa de grande porte. Nesse modelo, a empresa é dividida em ações e os proprietários são chamados de acionistas. É muito utilizada por grandes indústrias, por fabricantes, por multinacionais, empresas que desejam captar investimentos. No setor de ar-condicionado, a gente tem como exemplo aqui a Daikin, Carrier e Mídia, são sociedades anônimas, né? Então a gente vê que são empresas grandes, né? Com área de atuação grande. A principal característica da SA é o capital dividido em ações, possibilidade de atrair investidores externos, estrutura administrativa mais complexa, regras de governança corporativa mais rígidas e maior fiscalização por parte dos órgãos responsáveis. O faturamento e a tributação da SA, né? A SA não tem limite de faturamento, normalmente ela opera com lucro presumido ou lucro real, e a tributação pode ultrapassar 15 até 30% do faturamento do ano, tá? Dependendo do regime tributário e da estrutura financeira. Para abrir uma sociedade anônima, que para fins de curiosidade, né? Porque no nosso contexto não é esperado que nenhum de nós abramos uma sociedade anônima, agora pelo menos, né? No futuro, quem sabe. Mas para fins de curiosidade, de conhecimento, né? Se precisa desembolsar de 5 a 20 mil reais para abrir uma sociedade anônima. E os custos administrativos e jurídicos são altos, né? Porque se precisa cumprir exigências maiores, né? Ter documentos mais detalhados e ter uma relação de documentos, de registros também maior em quantidade. Seguindo aqui, vantagens e desvantagens da SA. Facilidade para atrair investidores é uma vantagem. Uma outra vantagem
é o crescimento, né? Essa empresa está num contexto de crescimento, podendo ter expansão nacional e internacional. E havendo a morte de um dos sócios ou a saída de um sócio, a empresa continua, né? Porque tem outros acionistas. Como desvantagem, a gente tem uma burocracia alta, elevada, né? Exige-se assembleias, atas, publicações e registros formais de uma série de atividades, custos mais elevados, tanto para abertura quanto para manutenção. A estrutura é mais complexa, bem mais complexa, né? Então, na sociedade anônima, espera-se que a empresa tenha uma equipe jurídica, contábil e de auditoria para cumprir todas as suas demandas. E não tem viabilidade para pequenas empresas, né? É um modelo inadequado para empresas de pequeno porte. A gente tem um quadro comparativo aqui entre a limitada e a sociedade anônima, tá? Que nós já vimos, mas esse quadro sintetiza, ajudando aí os estudos. E afinal, qual modelo eu vou escolher, né, para eu trabalhar na área de HVAC? Então, resumidamente, aqui também tem uma imagem que ajuda. O MEI é para técnico autônomo, iniciante, que está focado em instalações residenciais mais simples, faturamento menor. Empresário individual já é um pouco maior que o MEI, né? O faturamento já não está limitado aos R$ 81.000 por ano. A sociedade limitada unipessoal, além de não limitar o faturamento a R$ 81.000 por ano, protege o patrimônio do dono da empresa, do sócio. A limitada já é uma empresa maior, com sócios, né, que está num momento de crescimento ou buscando crescimento de forma estruturada, e a sociedade anônima é indicada para empresas grandes, né, fábricas multinacionais. Com relação ao porte empresarial, a gente destaca que o tipo empresarial, que é o que nós vimos até aqui, define a estrutura jurídica da empresa. Já o porte empresarial define o tamanho econômico dela, principalmente no que diz respeito ao faturamento. De modo que uma sociedade limitada, né, uma LTA, ela pode ser ao mesmo tempo uma microempresa, tá? Considerando o seu tamanho no que diz respeito ao faturamento. Então, nessa tabela, a gente tem uma identificação dos portes das empresas pelo faturamento. Então, MEI fatura até R$ 81.000 por ano, é considerado uma empresa bem pequena, né? O microempreendedor, o ME, até R$ 360.000 por ano é o faturamento, e ainda é considerado uma empresa pequena, né? Uma empresa de pequeno porte fatura de R$ 360.000 por ano a R$ 4.800.000 por ano, já é considerada uma empresa de pequeno médio porte. A média empresa pode faturar até 300 milhões por ano, e a grande empresa acima de 300 milhões sem limite. Vale a pena destacar que a pessoa física também pode prestar serviço e estar regular, não deixando, não cometendo nenhuma irregularidade, não deixando de cumprir nenhuma obrigação, tá? A pessoa física pode prestar serviço como pessoa física, sim, e emitir recibo, né? Ela paga tributo? Sim, ele deve recolher o INSS, deve pagar imposto sobre serviço, que é um imposto municipal, né, e vai pagar imposto de renda de acordo com seu faturamento anual. Caso ele emita recibo, a gente diz caso ele emita recibo, porque a gente sabe que na prática muitos não emitem, né, mas legalmente, orientando vocês, todos devem emitir recibo sim, tá?
os impostos já podem ser retidos automaticamente no pagamento. A pessoa física pode fornecer a documentação comprobatória do serviço prestado, conforme as exigências do contratante e a legislação municipal vigente, e recolher os tributos com a emissão de recibo. Fechando aqui nossa aula, para sintetizar, o que a gente aprendeu, né? Os tipos empresariais, sendo eles microempreendedor individual, empresário individual, sociedade limitada unipessoal, LTDA, sociedade limitada, e a sociedade anônima. A gente viu que a escolha do tipo empresarial vai impactar diretamente nos impostos que serão pagos, né? Ou seja, se eu escolho o tipo empresarial inadequado, eu vou pagar mais tributo do que deveria, possivelmente. Ao se escolher o tipo empresarial, a gente também está dizendo como que o nosso patrimônio pessoal vai ser protegido. Empresas de maior porte, né, elas têm portas abertas para contratos maiores também. E a capacidade de crescimento também está vinculado ao tipo empresarial escolhido, porque a estrutura jurídica vai sustentar ou não a expansão da empresa. Já com relação aos portes empresariais, a gente viu que o tamanho econômico da empresa influencia diretamente a sua forma de atuação no mercado. Então, a gente pode ter pequena empresa, empresa de médio porte, de grande porte, né? Isso tudo vai estar relacionado ao seu faturamento. E, como reflexão final, né, a gente destaca que uma empresa ela cresce pela qualidade técnica, mas se mantém no mercado pela boa gestão, pela organização financeira e pela segurança jurídica que ela tem, né, na sua operação e que ela transmite também aos seus clientes, né? A excelência da qualidade técnica, né, no que diz respeito à instalação, ao projeto, à manutenção de ar-condicionado e afins, é o ponto de partida para qualquer negócio, em especial de climatização, que é o que nós estamos falando aqui. E a boa gestão, que está relacionada à organização financeira, ao controle de custos, ao planejamento estratégico, garante a sustentabilidade do negócio a longo prazo, o que não é fácil, né? Mas é o que se busca. E escolher o tipo e o porte da empresa corretamente protege o patrimônio pessoal do sócio e abre portas para a empresa crescer e para conseguir contratos maiores. De modo que a gente pode afirmar que conhecer, né, ainda que minimamente, essas informações, essa estrutura empresarial, permite que a gente organize a nossa vida profissional, faça um plano de crescimento e de como que a gente vai atuar no mundo do trabalho, nem sempre como empregado, mas por vezes como empreendedor, como empresário. Finalizo aqui nossa aula, agradeço e desejo bons estudos para vocês. Vou deixar uma atividade para condensar esses conhecimentos, tá? Um abraço, até a próxima.